Irmãos, vamos começar então o estudo dessa manhã. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos começar o estudo então, irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 até o versículo 7. Hoje, irmãs, nós vamos trabalhar o tema dos juramentos legais e dos votos. Nós estamos com esse estudo, então, encerrando a análise do 9º mandamento. Esse estudo eu deveria ter ministrado hoje faz 15 dias, mas eu fiquei doente. Eu peguei a virose e naquele domingo eu não pude vir. Então, hoje nós vamos encerrar a análise do 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho, com esse estudo. E na próxima oportunidade vamos terminar a série como um todo. Acredito que em um estudo apenas nós vemos o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Todo mundo encontrou? Vamos ler de forma alternada. Eu lerei o versículo 1, as irmãs o verso 2 e assim até o verso 7. Leiamos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Vamos ler todos juntos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração de intercessão. Vou convidar a nossa irmã Jailda para fazer essa oração, pedindo pela lição dessa manhã. Amém. Muito bem, mas então o nosso tema hoje são os juramentos legais e os votos. Nós vamos estudar esse tema a partir de um capítulo da nossa confissão de fé. Na verdade, o estudo hoje é uma exposição de um capítulo, que é exatamente esse capítulo dos juramentos legais e dos votos, da nossa confissão de fé de Westminster, o capítulo 22, tá certo? Que trata sobre esse tema. Nós iremos percorrer 3 passos nessa manhã. Vamos ver uma introdução ao tema e vamos ver aquilo que a confissão fala sobre juramentos e depois aquilo que ela fala sobre votos. Hoje nós vamos ver que há uma diferença, pelo menos na linguagem da confissão, juramento e voto não é a mesma coisa, tá certo? Tecnicamente falando. Nós vamos ver quais são as diferenças e se nós podemos fazer juramentos e votos e, em caso positivo, de que modo, de que forma isso pode e deve ser feito e cumprido também por aquele que faz, tá bom? Então, iniciando por introdução, irmãs, a nossa confissão de fé, ela se preocupou, os teólogos de Westminster, né, eles se preocuparam em falar sobre alguns temas interessantes na confissão. Nossa confissão não trata apenas dos temas centrais da fé cristã, mas alguns outros temas que não são centrais, porém importantes. Casamento e divórcio, o Estado. E um desses assuntos laterais, porém importantes da nossa confissão é juramentos e votos. E por que na época da Reforma Protestante, a gente está falando aqui de séculos atrás, 4, 5 séculos atrás, por que eles se preocuparam em falar sobre esse assunto
em seus documentos. A razão para isso é que os católicos romanos, os romanistas, eles muito frequentemente acusavam os protestantes de serem quebradores de votos ou quebradores de juramentos. Isso se dá por uma razão muito simples. Quando as pessoas se convertiam do romanismo e vinham para o protestantismo, muitas e muitas vezes elas acabavam quebrando, entre aspas, a gente vai ver isso no final, elas acabavam descumprindo votos ou juramentos que haviam feito na época do romanismo. Por exemplo, o grande, o maior, assim, em termos simbólicos, né? O maior dos reformadores, em termos simbólicos, Martinho Lutero, ele passou boa parte da vida sendo acusado de ser um quebrador de um voto. Por quê? Porque Lutero foi monge. Ele chegou a ser padre. E os padres fazem voto de celibato. E depois que Lutero rompeu com a Igreja de Roma, ele se casou. Então era muito comum que os romanistas acusassem ex-padres que se tornavam pastores protestantes de quebrarem seus votos de celibato lá atrás. Por isso, a Reforma Protestante tratou de tratar desse tema, para mostrar por que eles não viam pecado na quebra dos votos que os párocos faziam quando eram padres católicos. Até hoje, os padres católicos, o clero romano, ele faz 3 votos. O voto de celibato, o voto de pobreza, que tem diferentes aspectos de acordo com as ordens, né? É sabido, por exemplo, que a ordem mais rígida nesse ponto é a ordem dos franciscanos, né? E o voto de obediência regular. A confissão vai tratar disso no final. A gente vai comentar isso lá no final. Então, digamos assim, o background, né, o pano de fundo histórico desse capítulo é esse. É tentar responder essas acusações que se faziam, dizendo que os líderes da reforma tinham quebrado seus votos. Eram pessoas que quebraram o 3º mandamento, porque tomaram o nome de Deus em vão, juraram por ele e descumpriram. E o 9º mandamento, porque deram falso testemunho, prometeram algo e não cumpriram. Tá certo? E além disso também, havia uma preocupação de alertar os crentes protestantes, os cristãos protestantes, quanto ao assédio dos romanistas. Então, havia também o fluxo contrário, viu? Havia quem aderisse à reforma protestante e depois queria voltar para o romanismo. Então, esse capítulo fala também para aquelas pessoas que haviam jurado fidelidade à fé protestante e queriam descumprir seus votos, e queriam voltar para o romanismo. Aconteceu um caso muito simbólico desse no Brasil. Não sei quantas das irmãs já ouviram falar da Confissão de Guanabara. Alguém já ouviu falar desse documento? Confissão de Guanabara. No século XVI, João Calvino, o reformador francês, ele mandou missionários para o Brasil, tá certo? Eles vieram em uma comitiva, eram franceses eles, e eles aportaram no Brasil na ilha de Guanabara, né, uma das ilhas que compõem ali aquele conjunto de ilhas no Rio de Janeiro. E eles eram capitaneados por um homem chamado Villegagnon. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Villegagnon. Esse homem havia aderido à fé reformada. Ele era um huguenote, que era como eram chamados os reformados na França. E, no entanto, quando eles chegaram ao Brasil, eles foram perseguidos pela coroa portuguesa e pela Igreja Católica por causa das doutrinas tipicamente protestantes, principalmente porque eles negavam a transubstanciação, tá certo? E esse homem, Villegagnon, ele, diante da perseguição, ele virou a casaca. Ele renunciou às doutrinas protestantes e reabraçou as doutrinas romanistas. E esse homem traiu seus companheiros e a maioria deles foi morto ali no Rio de Janeiro. Foi dado a eles um período de algumas horas para que eles escrevessem qual era a sua fé, e essa era a oportunidade deles renegarem a fé reformada, e nessas horas eles escreveram então esse documento, Confissão de Guanabara. A primeira confissão escrita reformada foi feita no Brasil. É esse documento, a Confissão de Guanabara. Foi feito em algumas horas e ali eles reafirmam a sua fé, negam a transubstanciação, negam a mediação de Maria e tantas outras coisas. Então, um documento muito interessante, e os irmãos aí, as irmãs podem procurar e ler, fala muito sobre a nossa história. Mas esse é um exemplo, então, de alguém que descumpriu seus votos no sentido contrário, abandonou o protestantismo para voltar ao romanismo. Então, o pano de fundo histórico é esse. Ainda falando introdutoriamente sobre o assunto, irmãs, nós devemos pontuar que, a rigor, está o segundo parágrafo ali que eu escrevi, a rigor, juramentos e votos não deveriam ser necessários
e não se recomendam que sejam constantes. É preciso dizer que nós vamos ver que a confissão de fé ensina que o crente ele pode fazer tanto juramentos quanto votos, tá certo? Mas que a rigor eles não deveriam ser necessários. Juramentos e votos existem porque o homem caiu. Porque ele passou a ser alguém que quebra o 9º mandamento. Adão não precisava fazer juramentos diante de Deus, ele era santo, ele foi feito reto. O próprio autor do Eclesiastes vai dizer isso. Mas por causa da queda, porque nós somos propensos à mentira, ao falso testemunho, a descumprir com a nossa palavra, no mundo caído é necessário que haja juramentos e votos. Mas mesmo assim a Escritura vai dizer que eles devem ser exceção. E aí tem 2 textos muito conhecidos, praticamente dizem a mesma coisa, que nós vamos ler agora. Eles foram distribuídos. Então, a pessoa que pegou Mateus 5,37, leia, e logo após, a pessoa que está com Tiago 5,12, leia também esse versículo. Tiago 5,12. Então vocês perceberam aí que Tiago ele praticamente repete as palavras de Cristo, né? Ele reverbera as palavras de Cristo. Qual é a regra geral? É que nós não devemos precisar jurar nem votar. Via de regra, a palavra, especialmente de um crente, o seu sim deve ser sim e o seu não, não. Então veja, como regra, a nossa palavra ela deve ter credibilidade tal a ponto de não ser necessário que nós juremos, nem votemos, tá certo? Mas os juramentos e votos, por causa da nossa natureza caída, mesmo nós sendo crentes, eles vão ser necessários em algumas situações específicas. Aí nós vamos ver quais são as situações que demandam a existência de juramentos e quais são as situações que demandam a existência de votos. Daqui a pouco eu comento esse texto, porque algumas tradições alegadamente cristãs vão tomar as palavras de Cristo e de Tiago de maneira literal. Não jureis. Então algumas pessoas vão dizer, não pode jurar de forma alguma. Nós vamos ver por que é que nós discordamos disso. Tá certo? Então vejam. A nossa natural propensão à quebra do 9º mandamento, que é o mandamento que estamos estudando, não dirás falso testemunho. A nossa natural propensão, tendência a quebrar esse mandamento, bem como a insegurança em relação à palavra de terceiros, faz necessária a existência de juramentos e votos. Então vejam, eles são necessários dentro de um contexto de um mundo caído, em que nós somos propensos a quebrar a nossa palavra e o próximo também. E às vezes nós precisamos que ele jure para nós algo, que ele prometa para nós algo, tá certo? Então o sim, muitas vezes ele não será suficiente nesse caso. O Alexander Hodge, eu achei muito interessante porque o juramento, irmãs, e o voto, às vezes ele vai entrar na análise do 3º mandamento, às vezes do 9º. O voto tem a ver mais com o 3º e o juramento com o 9º. Eu pensei em tratar desse tema no 3º mandamento, mas resolvi deixar para o 9º. Mas o Alexander Hodge, ele vai associar com o 3º, que é não tomar o nome de Deus em vão. Aí ele diz assim, o sentido literal do 3º mandamento é, não tomarás o nome de teu Deus naquilo que é falso. Isto é, confirmar uma inverdade. O preceito de que não fazer um falso juramento, ou qualquer juramento numa ocasião banal, por implicação, traz com ele a permissão de invocar ao Deus da verdade para confirmar a veracidade em todas as ocasiões dignas. Então, qual é o pensamento dele aqui? Uma vez que a Bíblia nos proíbe de tomar o nome de Deus em vão, ou seja, invocar o nome de Deus falsamente, ou para uma coisa banal, por tabela, a gente acaba concluindo que, interpretando de maneira contrária, a Bíblia vai permitir então que em situações importantes nós invoquemos o nome de Deus, fazendo juramentos ou votos, para confirmar uma verdade ou prometer algo. Então veja, se eu sou proibido de tomar o nome de Deus em vão, em uma situação banal, isso significa dizer que em situações importantes eu sou autorizado a invocar o nome de Deus. Aquela regrinha de interpretação dos mandamentos que a gente viu, onde há uma proibição, vai haver também o quê? Uma ordem. E onde houver uma ordem, vai haver também implícita uma proibição. Então, o 3º mandamento traz também, pelo menos, uma autorização de se invocar o nome de Deus em situações
específicas e importantes. Até aqui tudo claro, então, irmãs? Nós vimos só uma introdução sobre o tema. Então, agora, o capítulo 22 ele é composto de 7 incisos. Então, nós vamos olhar os 7 em sequência. Eu agrupei em partes. Nós vamos começar, então, pelos juramentos legais. Nós vamos ver o que ele é e vamos ver quais são as regras para que nós usemos o juramento. Então, a confissão, nas seções 1 e 2, vai dizer assim: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias, veja que não é em qualquer ocasião, mas em ocasiões necessárias, e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, veja o destaque, em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, nós vamos ver alguns destaques. Veja que a gente já consegue perceber uma coisa aqui. A nossa confissão ensina que o juramento é quando eu invoco a Deus como testemunha. Preste atenção nisso. Deus como testemunha de algo que eu afirmo ou prometo. Eu afirmo que tal e tal coisa é verdade e tomo a Deus por testemunha. Ou eu prometo fazer isso e aquilo, ou não fazer isso e aquilo, e tomo Deus por testemunha. E aqui já fica clara a diferença do juramento e do voto. O juramento é feito a um ser humano. E Deus é testemunha. Aí, adivinha agora, o voto é feito a quem? A Deus. Deus está envolvido nos dois. Porém, em um ele é testemunha. No segundo, ele é a pessoa a quem se promete, a quem se vota. O voto é feito a Deus. O juramento diante de Deus. Invoca-se também o seu juízo. A gente vai ver isso com detalhes daqui a pouco. Ficou claro aqui? Então vamos destrinchar. Eita, Geldo, você ia falar. Já ia passando direto. Pronto, você acabou de dar spoiler aqui do primeiro tópico ali. Veja que o destaque ali da parte inicial diz assim: o juramento é parte do culto religioso. Aí passando aqui, no capítulo 21, que fala sobre o culto, quando ele vai falar sobre os elementos, na seção 5, ele vai dizer assim, os juramentos legais. Então, Djalda já deu a resposta. Juramentos estão também no culto público. Aí eu ia perguntar, digam aí juramentos que acontecem no culto público. Profissão de fé. A profissão de fé, veja, o juramento ele não acontece apenas no culto religioso, mas também no culto público religioso, tá certo? Quando a nossa confissão, veja bem, vamos tentar estabelecer isso aqui. Quando a nossa confissão diz que o juramento, ele é parte do culto religioso, a ideia é o seguinte, é que quando eu invoco a Deus para algo, é como se aquilo fosse um culto. Então, mesmo quando o juramento não acontece no culto público, há uma certa estrutura de culto porque Deus é invocado, nesse sentido. Mas também ele vai aparecer no culto público. O culto público ele é composto, se não todos os domingos, mas de vez em quando, de juramentos. Profissão de fé é um juramento. Ele tem um elemento de voto também, porque se vota a Deus, mas também é um elemento de juramento. Por exemplo, a pessoa que professa a fé, pergunta-se assim a ela, você promete obedecer às autoridades dessa igreja até quando elas sejam fiéis? O que é isso? Juramento. Porque jura-se à igreja. Nesse ponto, não especificamente a Deus, mas à igreja. Tomando-se Deus por testemunha. Outros exemplos. O batismo infantil. O batismo infantil é uma ocasião de juramento. Mas não feito pela criança, pelos seus pais. Inclusive, eles professam a fé de novo no batismo infantil. No casamento, nós temos a prática de juramento. Os nubentes tomam a Deus por testemunha, Malaquias 2 vai dizer isso, e juram artigos de fidelidade um ao outro.
apesar de nós usarmos a expressão voto matrimonial, o mais técnico seria juramento. Não está errado usar voto, não. Não vou criar problema com isso. Mas na linguagem da confissão, isso seria voto ou juramento? Juramento. Porque o noivo jura a quem? A noiva. Diante de Deus e destas testemunhas, né? E a noiva jura ao noivo. Então, na linguagem da confissão, isso seria um juramento. Tá certo? Então, é também parte do culto religioso. O Alexander Hodge diz assim: sendo a ocasião de suficiente seriedade e importância, veja que são ocasiões sérias e importantes, profissão de fé, batismo, casamento, não é qualquer coisa, mas ocasiões extraordinárias, visando a dar testemunho da veracidade do que afirmamos como verdadeiro, ou nossa pretensão voluntária de obrigar-nos a fazer algo no futuro, com uma imprecação implícita do desfavor divino, caso mintamos ou provemos ser infiéis em nossos compromissos. Então ele resume aqui o que é o juramento. Uma promessa ou afirmação da verdade, tomando a Deus por testemunha em uma ocasião importante e solene, é uma solenidade, em que implícita ou explicitamente nós invocamos o juízo de Deus caso nós mintamos. Por que só se pode jurar em nome de Deus? Porque quando nós juramos, nós invocamos um poder sobrenatural sobre nós. E quem é o único detentor de poder sobrenatural? A divindade, Deus. Por isso só se pode jurar em nome de Deus, tá certo? Então, há uma imprecação implícita. Imprecação é isso, é invocar o juízo de Deus, caso nós mintamos ou sejamos infiéis no compromisso. Quais são as formas simbólicas do juramento? Isso aqui foi construído ao longo da história do cristianismo. Formas simbólicas, não são as únicas, mas algumas são. Que Deus me ajude nisso. Por exemplo, quando Lutero foi chamado a renegar as suas verdades, ele disse: se não for provado pela Escritura que eu estou errado, eu não vou renegar essas coisas que eu escrevi, as 95 teses. Porque ele vai dizer: a minha consciência é escrava da palavra de Deus. E nenhum homem deve ir contrário à sua consciência. Ele termina dizendo: que Deus me ajude. Isso é a fórmula de um juramento diante de Deus. Então, que Deus me ajude, ou juro por Deus, como a gente vai encontrar na Escritura, diante de Deus, eu afirmo isso. Ou, às vezes, o juramento pode ser feito de maneira não verbal, por formas simbólicas, como, por exemplo, erguer as mãos, colocar a mão sobre a Bíblia. Já viu aquela cena em filme americano? Testemunha antes de depor, mão na Bíblia. Ou osculando a Escritura. O que é oscular? Ósculo santo, beijar. Então, beijar a Escritura também já foi usado como uma forma simbólica de prometer algo, tá certo? Prossigamos, então. Então, uma primeira coisa a considerar é: o juramento, ele é lícito. O juramento pode ser feito por um cristão. Tem vários textos aí, mas eu selecionei alguns. Deixa eu ver se eu lembro. 1 Reis 8:31. Neemias 13:25. Esdras 10:5. E o último, Hebreus 6, de 16 a 18. Eu acredito que foram esses que eu coloquei. Então, leiam nessa sequência aí as pessoas que pegaram o texto, por favor. 1 Reis 8:31, está com alguém? Pode ser a minha letra, viu? Porque eu não escrevo muito bem. Então, Salomão pede que Deus castigue quem jurar em seu nome virado para o templo. Então, veja, qual era o símbolo principal no Antigo Testamento do juramento? Voltar-se para Jerusalém. Voltar-se para Jerusalém. Orar, prometer algo voltado para o templo, era a forma simbólica do Antigo Testamento de se jurar. Como o templo deixou de existir e perdeu o significado após a vinda de Cristo, então outras formas substituíram isso. Tudo aquilo que a gente viu. Mas essa era uma forma do Antigo Testamento. Próximo. Neemias 13:25.
Neemias Neemias espancou alguns homens, né, lá em Jerusalém e os fez jurar que eles não mais se casariam com mulheres estrangeiras. Esdras 10, 5. E eles juraram. Então Esdras também exigiu juramento. O último texto, nós vamos ver aqui, eu selecionei esse texto para nós vermos que o próprio Deus jura. E aí ele vai jurar por si mesmo. Hebreus 6, de 16 a 18. Ok, então os homens juram por aquilo que lhe é superior, por Deus. No entanto, não há ninguém superior a Deus. Então, se Deus quis jurar, a única opção que ele tinha era jurar por ele mesmo. Então, ele se interpôs por juramento. Então, o juramento ele é lícito, tá certo? Nós encontramos... Tem outros textos aí, por exemplo, se você quiser texto do Novo Testamento, homens jurando, 2 Coríntios 1, 25, Paulo vai invocar Deus como testemunha de que ele não se conduziu entre os coríntios dessa e daquela forma. Então o juramento, nós entendemos, ele é lícito. E isso é um ponto importante porque há, como eu disse agora há pouco, há algumas pessoas que vão tentar contestar esse ponto. Há algumas tradições religiosas que vão tentar dizer que o juramento ele é ilícito, tá certo? Que o crente não pode jurar em tempo ou situação alguma. Isso é feito tomando as palavras de Cristo e de Tiago, quando Cristo vai dizer, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. Aí você já tem um problema aqui, porque se esse texto ele é interpretado literalmente, você ganha um problema com vários outros textos. Então, ou a gente tem que reharmonizar esse texto, ou os outros. O mais aceito ali, irmãos, é que a proibição de Cristo ali ela não é literal, mas é retórica. Porque o ponto é o seguinte, os fariseus diziam assim, se eu jurar por Deus, eu tenho que cumprir. Mas se eu jurar pelo céu, não. Se eu jurar pela terra, não precisa cumprir. Eles diziam coisas como Mateus 23, Jesus vai dizer, se eu jurar, eles diziam, se eu jurar pelo templo, eu tenho que cumprir. Mas se eu jurar pelo ouro do templo, não preciso cumprir. Então eles faziam esse tipo de diferenciação. Então, levando em consideração isso, Jesus diz, é melhor você não jurar nem pelo céu, nem pela terra. Perfeitamente. Para jurar dessa forma, é melhor você não jurar em tempo algum. O princípio que Jesus estabelece ali é que todo juramento é feito em nome de Deus, mesmo que o nome de Deus não seja tomado explicitamente. Mas todo juramento deve ser cumprido porque é feito em nome de Deus. Inclusive, ele vai citar o Salmo 45. Os céus são o estrado dos pés de Deus. Se você jurar pelo céu, você jurou por quem? Por Deus. O templo é a casa de quem? De Deus, no Antigo Testamento. Então, se você jurou por ele. Então, a proibição ali, ela não é literal, tá certo? Quem é que acredita ou acreditava nisso? No tempo da Reforma, havia um grupo chamado de quáqueres, e eles tinham vários entendimentos complicados, e um deles eles eram contrários a juramentos. E nos nossos dias, nós sabemos que as testemunhas de Jeová não juram, não é isso? Não prestam serviço militar, inclusive são dispensados por razão de consciência, porque aquela heresia prega que ninguém deve jurar em tempo algum. Então eles não participam de sessões do tribunal do júri, porque há necessidade de jurar algo, eles não prestam serviço militar, e uma série de outras obrigações das quais eles são eximidas. Mas nós entendemos que o juramento ele é lícito, tá certo? Boa pergunta. Boa pergunta. Faço ideia. Não presta. Mas, vamos lá.
pulando para a parte jurídica um pouco aqui, você não pode ser obrigado a fazer algo contra a razão da sua consciência, né? Geralmente o que acontece é o seguinte, a Constituição diz que se alguém alegar escusa de consciência para cumprir um dever legal, ele é eximido daquele dever e esse dever é substituído por outro que ele possa cumprir, tá certo? Eu nunca vi o caso do testemunho de Jeová ser literalmente testemunha no processo. Eu já vi ser sorteado para ser jurado. Aí ele diz, não posso, e aí o juiz fixa ali uma outra obrigação que ele possa. Eu já vi testemunho de Jeová ficar servindo café em júri, porque não podia ser jurado. No caso do testemunho, eu realmente não tenho notícia de como é que é feito. Existe a possibilidade de você tomar o depoimento de alguém sem que a pessoa preste juramento. Não é isso? Como declarante. Tem um peso legal menor, digamos assim, mas tem também essa possibilidade de que a pessoa preste depoimento sem jurar. Só que o valor probante vai ser um pouco menor. Mas eu confesso que eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Eu também não sei. Não sei como é que um testemunho de Jeová casa. Não sei, realmente não... Flávio? Pronto, perguntem a Flávio. Flávio vai saber. Realmente eu não sei. Não sei como é que funciona essa questão de... Não sei se eles não entendem isso como juramento, a promessa que é feita pelos noivos. Eu realmente não tenho informação sobre isso. Em nome de Deus, não. Mas ela jura. Ela promete dizer a verdade. A imprecação, no entanto, é responder por um crime. Mas é uma forma de promessa, é uma forma de juramento. Ok, então o juramento ele é lícito. Nós entendemos isso, tá certo? Ele deve ser feito apenas em nome de Deus. Acho que eu coloquei 2 textos aí. Deuteronômio 6,13 e Jeremias 5,7. Pode ler. Esse é o texto de Jeremias, né? Pronto. Então o profeta ele condena o povo, ele vai dizer, porque eles juram em nome daqueles que não são Deus, no nome de outros deuses. E isso é uma desobediência da lei. Deuteronômio 6,13. Quem está com esse texto, lê. Talvez tenha sido Deuteronômio 10:20. Ou Levítico 19:12. Agora a minha memória também está. Alguém está com algum desses textos? Bom, se ninguém pegou. Esses textos proíbem que se jure em nome de outra divindade. Apenas no nome de Deus deve se jurar. A razão para isso a gente já explicou. Como no juramento você invoca poder sobrenatural, você invoca maldição sobre si, apenas o autor do poder sobrenatural, o detentor desse poder, e o autor da bênção e da maldição é que pode ser invocado para jurar. Aí alguém pode perguntar assim, mas e as expressões coloquiais que nós usamos? Porque, veja, nas conversações do dia a dia, às vezes nós usamos a palavra juro, é ou não é? A gente usa a palavra juro. Juro pela minha mãe. Juro pelo meu pai. Isso é pecado? E a resposta para isso, irmãs, é que não necessariamente. Por quê? Porque a palavra juramento ela foi incorporada ao nosso vocabulário de maneira coloquial. Quando você numa conversa diz assim, olha, eu juro por minha mãe que foi assim, você não está realmente jurando nos termos da confissão, porque o juramento, nos termos da confissão, é numa ocasião solene, diz respeito a uma promessa, uma coisa importante. Muito embora nós usemos essa palavra, ela não é usada no mesmo contexto do juramento legal a respeito do qual nós estamos tratando. Por isso, a princípio, não há pecado em se usar essas expressões que nós usamos. Juro pelo meu pai, juro pela minha mãe. Muito embora eu sou um camarada meio rígido com palavras. Eu acho que a gente deveria usar outra expressão para salvaguardar o sentido próprio do que é um juramento. Mas pecado não há, tá certo? Porque alguém pode ter essa dúvida. Se só se pode jurar por Deus, então quando a gente, na força de uma expressão de juro pelo meu pai, juro por mim, juro pela minha mãe,
Há pecado nisso? Necessariamente não, tá certo? E o juramento tem um elemento imprecatório. Quais foram os textos que eu botei aí? Eu acho que foi 1 Reis 19:2. 1 Reis 19:2. É isso. Onde é que está o elemento do juramento aí? Façam os deuses. Aqui você vê que é um juramento idólatra, né? Porque Jezabel jura não em nome de Deus, mas dos deuses, Baal, dos Baalins. Mas veja, façam-me os deuses como lhes aprouver. Isso é o que? É a invocação de uma imprecação. Eu me submeto ao castigo dos deuses se eu não cumprir a promessa. A promessa é matar Elias. Ela está jurando matar Elias, como Elias havia matado os profetas de Baal. Você encontra outros elementos de imprecação, por exemplo, em Ruth 1:17, quando Ruth diz assim a Noemi: faça-me o Senhor o que Ele quiser, se eu me apartar de ti. Juramento. Ela promete, ela jura nunca se apartar de Noemi, submete-se ao poder de Deus. Então, o juramento tem um elemento imprecatório. Até aqui está claro, irmãs? Já vimos? Posso falar, Socorro? Exatamente. É um juramento, especialmente o juramento profissional, né? A formatura profissional. É um juramento. É feito aos outros membros de uma classe, né? Médicos, veterinários, engenheiros, ou o que quer que seja, professores. Sem dúvida é um elemento de juramento. Mas, veja, mas há um elemento simbólico. Qual é o elemento simbólico no juramento, geralmente nas formaturas? Um elemento não verbal. A mão estendida é a concordância com aquilo que o orador vai dizer. Então, os outros juram também. Até porque aquilo é previamente acordado, né? Geralmente o texto é previamente passado, alguma coisa assim. Mas ele jura juntamente com os demais que também. E às vezes até repetem, né? Na verdade, às vezes o pessoal repete o que o juramentador, o juramentista falou. Mas é um juramento, sem dúvida alguma. Então vamos lá. Continuando, sessões 3 e 4. Agora vai dizer aqui como o juramento deve ser feito. Diz assim: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. O juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Então vamos ver aqui, pelo menos esses pontos mais importantes que a gente destacou. Primeiro, o juramento deve ser feito de forma refletida. Veja, se você jurar irrefletidamente, você já está obrigado a cumprir. Não, o juramento irrefletido, ele não anula o dever de cumprir o que foi jurado. Mas a pessoa deve, antes de jurar, refletir naquilo, nos termos daquilo que jurará. Jeremias 4:2. Quem está com esse texto, leia. A ideia aí é que se deve jurar em verdade, juízo e justiça, ou seja, consideradamente. O indivíduo deve atentar para as palavras daquilo que ele jurou, tá certo? Por isso que muitas pessoas guardam o termo, as palavras mesmo daquilo que juraram. As pessoas, por exemplo, guardam os votos matrimoniais, né? O pessoal guarda. E isso é bom que seja feito para que você relembre exatamente os termos daquilo que foi prometido. A pessoa deve estar persuadida de que aquilo que ela jura é verdade. E isso é no caso do juramento
não da promessa, né, de você prometer fazer algo, mas quando alguém jura que tal coisa é verdade. Eu juro que foi assim que aconteceu. A pessoa deve não ter dúvidas daquilo que está jurando. Veja, ela pode até estar errada. Ela pode até dizer assim, diante do juiz, foi assim. Ela pode estar equivocada, mas ela deve acreditar que o que ela está dizendo é verdade. Ela pode ter sido enganada pelos seus sentidos, por outra pessoa, mas ela deve estar persuadida da verdade. Se ela não tem certeza, como é que ela deve reportar os fatos? Eu não tenho certeza. Tenho a impressão de que foi assim, mas ela deve estar persuadida da verdade. Êxodo 27 é um texto que é usado como base para isso, que é o terceiro mandamento. Pode ler. Então, esse é um texto que é usado como base na confissão para isso. Não tomar o nome de Deus em vão. No caso do voto como promessa, lembre-se, o voto não, o juramento. O juramento pode ser referente a um fato que é afirmado, e nesse caso a pessoa tem que ter certeza de que foi assim, ainda que ela esteja equivocada, mas ela deve ter certeza. Mas há o juramento como promessa. Eu juro fazer isso, isso e aquilo. E nesse caso, a pessoa deve estar sinceramente resolvida em cumprir. O texto que eu pensei em usar como base para isso é Gênesis 24, 5. Quem está com esse texto, abre e lê. Essas palavras são ditas pelo servo de Abraão. Abraão comissionou esse servo para buscar uma esposa para Isaac. Né? Raquel será encontrada, né? Será essa mulher. E houve um juramento. O juramento teve um selo, você deve até lembrar disso. Ambos colocaram a mão por baixo da coxa um do outro. Isso é um símbolo extremamente localizado culturalmente, se extinguiu na nossa sociedade especialmente, mas isso é o símbolo de um juramento feito entre duas pessoas. Aí o servo pergunta assim, se ela não quiser vir, o que é que eu vou fazer? Abraão vai responder, se ela não quiser vir, você fica desobrigado, mas em hipótese alguma você vai levar Isaac de volta. Isaac não poderia fazer a viagem de volta que Abraão fez. Abraão estava em busca da terra prometida. Veja, o que é que eu quero pegar aí? Que o servo de Abraão estava decidido a cumprir o seu voto. Ele só não cumpriria se a mulher não quisesse vir. Mas ele iria cumprir com todas as suas obrigações dentro do juramento, do voto não, do juramento. Então a pessoa deve estar resolvida a cumprir aquilo que ela promete ou aquilo que ela jura. Quarta coisa, nós não devemos jurar com equívoco, ou seja, nós não devemos prometer ou jurar algo quando nós não temos certeza do que aquilo significa. E, em segundo lugar, nós não devemos fazer reserva mental. Eu vou explicar o que é reserva mental daqui a pouco. Salmo 24, verso 4. Pode ler. Salmo 24, 4, ninguém pegou? Sempre tem esses textos misteriosos, né, que sumem aí. Então vamos abrir lá, Salmo 24, verso 4. Diz assim, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, o que é que diz agora no final? Nem jura dolosamente, ou seja, a pessoa que não jura com dolo, com má intenção, que se utiliza do juramento para enganar. Isso tem duas aplicações. Eu devo ter certeza do conteúdo das palavras que eu estou empregando no juramento. Por isso que as pessoas costumam, por exemplo, fazer curso de casamento, né, antes de se casarem. A ideia é você compreender suficientemente qual é o conteúdo daquilo que é jurado quando você promete os deveres matrimoniais quando você se casa. Uma outra aplicação disso é, eu não devo jurar com reserva mental. O que é jurar com reserva mental? Que é uma forma de jurar dolosamente. É o seguinte, eu juro algo a alguém, prometo algo a alguém, ou digo que alguma coisa aconteceu assim, assim, e eu emprego tais e tais palavras, só que mentalmente eu sou desonesto. De que forma? Eu uso aquelas palavras, no entanto, eu sei que para a pessoa a quem eu estou jurando, essas palavras têm um significado diferente do que eu estou pensando. Entenderam isso? A palavra é a mesma. Mas eu dolosamente sei que essas palavras para mim significam uma coisa, para elas significam outras. Isso vai acontecer na forma de juramentos em que as palavras não são específicas. As palavras são abrangentes. Está entendendo? Então, por exemplo, vamos
Vamos tentar usar um exemplo bem até esdrúxulo, mas que vai estabelecer o princípio. Alguém diz assim: eu juro nunca te fazer mal. Veja, a pessoa a quem se jura entende o que através dessas palavras? Essa pessoa nunca me prejudicará, nunca fará algo contra mim. Mas eu que estou jurando, diga assim: veja, eu estou dizendo que eu não vou fazer nada. Mas não significa dizer que eu não possa pedir para alguém fazer. Entendeu? Isso é juramento com reserva mental. É quando eu utilizo as possibilidades semânticas de palavras para enganar o próximo. Vocês entenderam o que eu falei aqui? As possibilidades disso são imensas. Muitas pessoas fazem isso, por exemplo, quando vão jurar fidelidade confessional. Diz assim: eu subscrevo Westminster. A minha interpretação de Westminster. Ele tem na mente. Não o que o texto realmente diz. Então isso é jurar com reserva mental. Eu tenho reservas na minha mente. Eu tenho asteriscos na minha mente em relação àquilo que eu estou jurando. Entenderam isso? Ficou claro aqui? Então isso não deve ser feito. Por isso deve ser de acordo com o sentido claro das palavras. Eu nunca vou lhe fazer mal, de jeito algum. É o que você está dizendo. É o sentido claro das palavras, não os subterfúgios que a língua permite. Entenderam aqui, irmãos, o que eu quis dizer? Próximo ponto. Nós devemos jurar com dano próprio. Ou seja, a pessoa que promete, ela deve jurar fazer algo, ainda que depois, para cumprir aquela promessa, ela tenha que suportar algum dano. Mas se você prometeu algo a alguém, você deve cumprir, mesmo com dano próprio. E a gente vai ver que aqui é uma diferença do juramento para o voto. O voto é rápido, para a gente ver, viu? Por causa da hora. Mas nós vamos ver que nós devemos jurar com dano próprio. Salmo 15, verso 4. Texto bem conhecido. O que jura com dano próprio e não se retrata. Esse é o bem-aventurado. É aquele que promete fazer algo e ele não vai desistir do que prometeu. Ele não vai dizer: eu prometi, mas não vai dar não, ficou difícil. Não. Ainda que as situações se agravem, ele vai fazer o máximo para cumprir o seu prometido, o seu juramento, mesmo com dano próprio. A não ser que a outra parte o exima daquele cumprimento. Tá certo? E aqui nós vamos ver que há uma diferença em relação ao voto. Esse é um ponto importante, irmãos, destacar aqui. Quando nós prometemos algo a uma pessoa, veja, por mais que depois da promessa as condições de cumprimento daquilo se tornem mais difíceis, isso não nos exime de cumprir o que nós prometemos. Você só não pode cumprir o prometido se o cumprimento se tornar impossível. Aí você não precisa cumprir. Se ele se tornar oneroso, você tem que cumprir. Aquele que jura com dano próprio e cumpre o que prometeu. Tá certo? Pode falar, Maria. Isso. O mundo financeiro tem muito disso, né? Eu não vou entrar nisso, mas há muitos gatilhos legais pelos quais uma pessoa pode se eximir do pagamento de uma dívida, nem todos eles de acordo com aquilo que a palavra de Deus estatui. Posso falar, Rebeca? Existe. Porque como o juramento, a gente retorna ao que foi feito no começo, como o juramento é feito a uma pessoa, de uma pessoa para outra, existe até a página 2. Para eu não entrar para eu não ser traído pelas minhas palavras. A princípio existe. Se alguém me promete algo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo outro. Eu posso dizer, eu te desobrigo do juramento, porque eu sou o beneficiário desse juramento. Mas nem todos os juramentos admitem isso. O do casamento não admite. Por isso que é até a página 2. O do casamento não admite. Porque o casamento, nesse sentido, é um caso sui generis. A pessoa não pode dizer: eu te eximo do dever de ser fiel. Isso não pode acontecer. Isso não... Há regras especiais do casamento que impedem. Então, a princípio... Exato. O casamento é um voto indissolúvel, uma promessa indissolúvel, porque ele é um juramento típico. Ele tipifica a união entre Cristo e a igreja. Por isso ele é indissolúvel.
se não houvesse essa relação de tipicidade, ele seria dissolúvel. Haveria autorização para dissolver. Os outros juramentos, há permissão para dissolver. Você pode dissolver uma sociedade. Você pode... O batismo ele tem natureza mista, de juramento e de voto. Por isso ele também é irrevogável. Porque aí ele tem natureza de voto, né? Os pais, estou pensando no batismo infantil aqui, eles fazem promessas à igreja e a Deus. Porque esse, como tem natureza religiosa, ele é irrevogável. Por isso que eu disse, sim, até os votos meramente horizontais, eles admitem que você se exima. Eu vou te dar esse bem, eu vou fazer isso para você. O beneficiário, ele pode depois dizer, eu te eximo disso, eu vi que vai ficar muito difícil para você, eu lhe eximo disso. Os votos com significação religiosa, não. Talvez a gente pudesse... Eu estou pensando nisso agora, né? A gente talvez poderia estabelecer essa regra diferenciadora. Mas, a princípio, os votos que não têm significação religiosa, os juramentos que não têm significação religiosa, a parte beneficiária pode eximir a outra de cumprir com aquilo que foi prometido. Então, com dano próprio. E última coisa nesse ponto, às vezes o juramento é obrigatório. Êxodo 22, versos 10 e 11. A hipótese aí é o seguinte: uma pessoa foi furtada, teve seu animal furtado, e não há provas suficientes para a condenação. Porque a lei de Israel dizia assim, que para você ter condições de condenar alguém, você tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Pela palavra de 2 ou 3, a verdade será estabelecida. O camarada foi roubado, uma pessoa roubou meu animal. Eu sei que foi fulano. Agora eu não tenho testemunha nenhuma, é a minha palavra. Não tem como condenar. O que é que a lei dizia nesse caso? Que a pessoa que eu acusei, mas eu não tenho como provar, essa pessoa será obrigada a jurar que não foi ela. Isso pacificava a situação, porque pelo menos a vítima teria o alento de dizer assim, ele jurou, ele invocou a maldição de Deus sobre ele. Se não foi, se ele mentiu, Deus vai tratar. E a pessoa, veja, a pessoa que foi acusada, mesmo se for inocente, ela tinha que jurar. Esse é um texto que é utilizado para estabelecer esse princípio de que, às vezes, o juramento ele é obrigatório. Nós temos que fazer. Porque alguém pode dizer o seguinte, veja, é um negócio que eu tenho que refletir, eu tenho que estar convencido, é com dano próprio. A melhor solução é o seguinte, eu nunca vou prometer nada a ninguém, pronto. Nunca vou jurar nada a ninguém. Mas veja que, em algumas situações, nós seremos obrigados a jurar. O dever de jurar, em algumas situações, faz parte do amor ao próximo. O próximo, por causa desse mundo caído, ele precisa que às vezes eu empenhe a minha palavra. É difícil a gente dizer que situações são essas, mas uma é muito clara. É quando, por exemplo, nós somos convocados para depor em processos judiciais. Você é obrigado a dizer que você vai dizer a verdade. Você não apesar de algumas pessoas fazerem a escusa mental, mas olhando pelo nosso lado, né, é uma obrigação moral. Às vezes você é obrigado moralmente para dar segurança ao próximo e pela própria segurança da sociedade a jurar coisas, a prometer coisas. Então é uma coisa, inclusive, que a gente tem que estar atento, tá certo? O juramento, ele é algo sério, solene? É. Nós devemos fazê-lo à torta e à direito? Não, exatamente porque ele é solene. Mas às vezes nós temos que fazer, a gente tem que ter a coragem de fazer. Tá entendendo? Por isso que ninguém pode chegar e dizer simplesmente, ninguém deveria fazer isso. Eu sou crente, eu creio em Cristo. Só não quero compromisso com a igreja. Essa é uma hipótese em que Deus requer juramento. Jure que você crê em Cristo, que você renega as antigas práticas, que você se submete à igreja. Então, às vezes, o juramento ele é obrigatório em certas ocasiões. Tá bom? E agora nós caminhamos para o final, para os votos. Bom, a confissão diz o seguinte sobre os votos. O voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade.
O voto não deve ser feito a criatura alguma. Veja aqui a diferença. O voto é feito a Deus. O juramento diante de Deus. O voto a Deus. Somente a Deus para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Vamos esmiuçar um pouco aqui. Veja, há uma semelhança entre juramentos e votos. Qual é a semelhança entre eles? O que é que eles têm em comum? Ambos são promessas, tanto o voto como o juramento são formas de promessa formais, uma promessa formal, com significação religiosa, porque Deus está envolvido nas duas, no juramento como testemunha, no voto como beneficiário. Chad Van Dixhoorn, ele diz assim: juramentos são promessas que fazemos o quê? Na presença de Deus. Votos são promessas feitas ao próprio Deus. Veja a diferença. Os votos são voluntários e não são obrigatórios. A gente já leu isso, Eclesiastes 5:5. É melhor que você não vote do que vote e não cumpra. Deuteronômio vai dizer isso. Se você não vota a Deus, não há pecado. Há pecado em votar e não cumprir. Eu até distribuí esse texto, mas para a gente pegar um pouco dele, a gente não vai ler. Então, os votos, eles são voluntários, não obrigatórios. Nunca há voto, quase nunca, há voto obrigatório. Enquanto que o juramento, às vezes, pode ser obrigatório, como nós vimos agora há pouco. Tá certo? Quais são as ocasiões em que nós podemos votar a Deus? Duas. Primeiro, é possível fazer votos a Deus em ações de graças por misericórdias divinas. Eu acho que o texto aí, por favor, Salmo 50, 14 ou 66, 13 e 14. Eu não lembro qual foi que eu coloquei, mas pronto, pode ler. Sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos. Então, às vezes, como ações de graças, o voto pode ser feito a Deus. Ou, aí aqui é onde a coisa complica, porque aqui é onde a gente tem que ter muito cuidado, porque facilmente nós vamos entrar na dificuldade da associação com a promessa no sentido católico romano. Mas a Bíblia fala da possibilidade de fazer-se votos a Deus para a obtenção de petições feitas a Ele. Daqui a pouco nós vamos ver o que é que isso significa e qual a diferença disso para a popularmente conhecida promessa que os católicos romanos e tantas outras pessoas comumente fazem. O texto. Boa pergunta. Eu acho que é Gênesis 28, de 20 a 22. É isso. Jacó promete que se Deus o protegesse durante a viagem de fuga de Esaú, ele daria coisas a Deus, ele dedicaria coisas ao Senhor e de tudo daria o dízimo. Então esse é um exemplo de voto. Um outro é muito conhecido, né? Dia das Mães hoje aí, houve uma mulher que fez voto para ser mãe. Ana. 1 Samuel 1:11. Eu não distribuí esse texto, mas é talvez o caso mais clássico. Né? Ana votou ao Senhor, prometendo dedicar o seu filho ao templo, caso ela deixasse a condição de esterilidade. Então a Bíblia fala dessa possibilidade. Qual é o objetivo do voto? O objetivo do voto, segundo a confissão, é que nós nos dediquemos a deveres necessários ou outras coisas. Aqui é que eu acho que eu vou ter que ter um cuidado para a gente explicar bem. São dois textos. Salmo 116, verso 14. Outra pessoa, Atos 18, 18. Estamos caminhando para o final já. Oi? Pode.
Ok. Salmo 116. Alguém lê, depois eu explico os dois. Lê o 13 também, por favor. Veja, a gente entende a estrutura e o propósito do voto era para ter que estar dos dois. Veja o que o salmista diz. Tomarei o cálice do Senhor. Isso é um ato, um compromisso de entrar em pacto com o Senhor. Invocarei, segunda cláusula, o nome do Senhor, é cultuar a Deus. Aí depois ele vai dizer, cumprirei os meus votos. Os votos eram feitos, principalmente no Antigo Testamento, como obrigações acessórias dos deveres religiosos. Veja, a Bíblia, ela nos convoca, ela nos obriga a tomarmos o cálice do Senhor, a entrarmos em aliança com Ele, a cultuarmos. No entanto, veja que o salmista, ele, junto com essas obrigações, ele faz votos e promete cumprir ao Senhor para ajudá-lo no cumprimento dos outros deveres. Aí a gente cai no exemplo de Paulo. Paulo está na viagem de volta da segunda viagem missionária. Na volta da segunda viagem missionária, no texto que Marília leu. E aí o texto vai mencionar que ele, já no final da viagem, ele toma voto, ele raspa a cabeça. Raspar a cabeça era uma forma de nazireado temporário. O símbolo era o contrário, porque o nazireu ele não podia cortar. Sansão, lembra, né? Mas o nazireu temporário era o contrário, ele rapava a cabeça. Está entendendo? Por que Paulo faz isso? Por que Paulo toma voto? Dois objetivos. Primeiro, ele frequentaria sinagogas. Isso lhe daria uma visão de ser um bom judeu. Porque o judeu costumava fazer votos. Segundo, Paulo entendia que o seu chamado como apóstolo aos gentios era plantar igrejas entre os gentios, nas províncias do Império Romano. Veja, essa é a obrigação natural dele. Para ajudá-lo a cumprir essa obrigação, o que é que ele faz? Faz votos ao Senhor. Entenderam o que eu falei aqui? Então, os votos, na história bíblica, elas são obrigações, coisas que a Bíblia não exige de nós, mas que o crente aceita prometer ao Senhor para ajudá-lo a cumprir com suas obrigações religiosas. Ficou claro aqui? Tá certo? Então, nós vamos ver isso com alguns detalhes agora. Veja só, o Chad Van Dixhoorn, que é um comentarista da Confissão, ele diz assim, a triste realidade, veja, eu falei no começo, promessas e votos, em tese, sem a queda não seriam necessários, mas com a queda eles são. Veja, a triste realidade é que precisamos de ajudas e ferramentas, tais como votos, para nos encorajar em nossas obrigações, ou nos ajudar a cumprir as nossas boas intenções. A questão é o seguinte, veja, orar, por exemplo, é mandamento, orar sem cessar. Mas às vezes nós precisamos fazer votos acessórios a ela. Eu vou orar todo dia, de manhã. O que é isso? Voto. Porque a Bíblia não diz que eu tenho que orar, diz às vezes, mas ela não estipula como obrigação que é de manhã que eu tenho que orar. Mas às vezes, para cumprir a minha obrigação religiosa de orar, eu preciso fazer um voto. Eu preciso prometer a Deus que eu não vou pegar no meu celular de manhã para orar. Entenderam aqui a relação entre os votos e as obrigações? Então vejam, eu trouxe dois comentários aqui interessantes. Esse aqui é um comentário sobre o voto. Né? Eu fui buscar no comentário lá do livro de Ana. Intenção de petições aí. E essa prática popular da promessa. Eu vou tentar trazer isso fazendo essa citação do comentário de 1 Samuel sobre o voto de Ana. O autor diz assim, esses votos também significam um comprometimento da relação contínua com Deus, veja isso, mesmo depois de ser liberado da adversidade. O Senhor olha com aprovação para o voto de Ana em oferecer o seu filho a Deus por toda a vida, se ele a poupasse do opróbrio de ser estéril. E, com seu voto, indiretamente ele livra Israel dos filisteus. O voto do nazireu de viver separado para Deus reflete outro motivo para se fazer votos. Esses votos de dedicação expressam separação ao Senhor das influências corruptoras da
sociedade. Veja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que os personagens bíblicos, eles faziam votos a Deus para obterem petições. Você encontra isso na Bíblia. Ana é o exemplo mais clássico, Jacó nós vimos também. No entanto, apesar de essa ser a impressão que nós temos quando nós lemos o texto, o objetivo deles não era barganhar bênçãos com Deus. O objetivo era proteger-se de uma fidelidade temporária. A questão é o seguinte, Ana, quando se viu diante da dificuldade do sofrimento de ser uma mulher estéril, começou a buscar o Senhor. E veja, para que ela não buscasse, para que ela não fosse, por assim dizer, devota do Senhor, apenas até quando Deus lhe desse um filho, o que é que ela faz? Ela promete uma obrigação para depois. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo ao templo. A ideia é, quando o Senhor me conceder a bênção, haverá alguma coisa para que eu não me esqueça de Deus. Entenderam isso aqui? Então o voto tinha esse propósito. Jacó promete dar o dízimo de tudo, para que após ser protegido por Deus, ele não se esqueça de Deus. Então, apesar de ter para nós essa aparência de uma barganha com Deus, o que havia na mente dos personagens bíblicos era, na verdade, o desejo de manterem a comunhão com Deus, tanto no sofrimento que eles experimentavam, como depois, quando Deus, eventualmente, lhes livrasse desse sofrimento. Perceberam a diferença aqui? Então veja que nada tem a ver com a prática moderna que nós conhecemos de ser realmente uma barganha. O indivíduo pede algo a Deus, recebe e se vê simplesmente numa dívida para com Deus, e paga e pronto, e acabou ali. Um outro comentarista diz o seguinte, sem dúvida, ela, Ana, desejava o filho, Samuel, e pediu o filho em cumprimento do seu desejo veemente. Porém, veja agora, além e acima desse desejo, surgiu na sua alma a noção do direito e da glória de Deus. E a essas elevadas considerações ela desejou subordinar todo o seu próprio sentimento. Se Deus lhe desse o filho, ele não seria dela, mas de Deus. Então esse era o pensamento que havia nos personagens bíblicos ao fazerem votos para a obtenção de petições. Tá certo? Por último, para a gente caminhar para o final aqui, já estou até atrasado. Ninguém deve prometer fazer alguma coisa que seja proibida na palavra de Deus, ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos, agora, veja, interessante agora, por isso os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. O que é que a confissão ensina aqui? Que nós não devemos votar coisas ilícitas, isso é óbvio. Mas você tem exemplos bíblicos. Por exemplo, você tem o caso de Jefté, que prometeu sacrificar ou matar a primeira pessoa que ele visse na sua frente. E aí, ironicamente, quem é a primeira pessoa que ele encontra? A própria filha. Há disputa sobre aquele texto ali, mas eu prefiro seguir a ideia de que ele realmente prometeu matar. Você tem o exemplo de Herodes. Herodes prometeu à sua enteada, se não estou enganado, o que quer que você me pedir, eu lhe dou. O que foi que ela pediu? Só uma cabeça. João Batista, né? Por último, você tem os judeus. Em Atos 23, 12 a 14, eles prometem não comer enquanto não matassem Paulo. Então, são exemplos de votos ilícitos, nós não devemos fazer isso. Nós não devemos votar coisas que nós não temos legitimidade para cumprir. Números 30, nós não vamos ler, mas é o caso da mulher. A lei vai dizer, se a mulher, morando com o pai, fizesse uma promessa a Deus e o pai depois descobrisse e desautorizasse, ela não precisava cumprir. Porque ela está debaixo de uma autoridade, do pai. Mesma coisa acontecia com o marido. Se a mulher prometesse algo e o marido não permitisse, por exemplo, se Eucana não permitisse que Samuel fosse para o templo, ele não iria. A lei dizia isso. Então nós não podemos prometer aquilo que não está no nosso poder ou na nossa legitimidade cumprir. Uma criança não pode votar a Deus viver no templo agora. Está entendendo? Ela não pode, ela sendo uma criança ainda. Ela está debaixo da autoridade dos seus pais, está certo? Por último, nós não devemos prometer, esse aqui é um ponto importante, nós não devemos votar a Deus aquilo para o qual não haja capacitação divina para cumprir. Em outras palavras, nós não devemos assumir diante de Deus obrigações que nós não temos condições de cumprir por falta de capacitação divina. O entendimento dos reformadores é que fazer isso seria tentar a Deus. Seria colocar a Deus numa obrigação que ele não é obrigado a cumprir.
Qual é o principal exemplo disso? E no que é que a confissão está pensando aqui? No voto do celibato que os párocos fazem. Por que eles dizem isso? Porque a Bíblia vai ensinar que, se alguém, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, verso 9, se alguém não consegue viver puramente, é melhor que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado, literalmente como uma brasa ardente. Ou seja, Deus não dá a capacidade do celibato a todos. Em Mateus 19, Jesus vai dizer que a alguns o Senhor dá a capacidade do celibato, não a todos. Por isso eles entendiam que o voto de celibato que é feito na igreja romana é um voto ilícito e ilegítimo. Por quê? Porque um indivíduo que quer servir a Deus e que não tem a capacitação de Deus para guardar o celibato é obrigado a ser celibatário. E a gente sabe que muitas vezes isso acaba desincumbindo em escândalos, enfim, é um outro assunto. Por isso ninguém deve ser obrigado a votar o celibato. Quem é que deve votar o celibato? Aquele que entende que Deus lhe dá capacitação. Aquele que não recebeu de Deus essa capacitação deve casar. É isso que a Bíblia ensina. Então, vejam que aqui a confissão ela se coloca contra os 3 votos monásticos. Por que Lutero não pecou quando ele casou? Porque ele não tinha o dom do celibato. Então, a sua obrigação era casar. Nós não devemos fazer votos para os quais não haja capacitação divina. O voto da pobreza, nos casos mais extremos, ele é considerado pela confissão como pecaminoso. Porque a Bíblia vai dizer que você não deve depender de ninguém. Aquele que trabalha na igreja deve receber salário da igreja para viver com dignidade. Por isso, o voto de pobreza, quando ele é muito extremo, como acontece na ordem dos franciscanos, ele é considerado um voto ilícito, pecaminoso. Porque ele induz a uma situação que a Bíblia proíbe, que alguém, podendo receber salário, dependa das outras pessoas. E por último, você tem o voto de obediência regular. Os padres, eles prometem obediência. Se você for pesquisar o que é voto de obediência, nem eles sabem. É difícil, eles têm dificuldade em conceituar. Na prática, é o seguinte, tem que obedecer à igreja. Tem que obedecer à igreja, diga o que ela disser. A confissão também vai entender que esse é um voto ilícito. Eu não posso prometer fidelidade incondicional a ninguém. Atos capítulo 4, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, os reformadores eles não pecaram quando eles quebraram o seu voto de obediência à igreja de Roma. Exatamente porque eles entenderam que aquela igreja se apartou do evangelho. E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está claro aqui? Peço perdão pelo horário, estendido um pouco. E aqui então nós terminamos. Que o Senhor nos abençoe. E para a classe das mulheres, semana que vem nosso irmão Vanderlan assume. E nós estaremos de volta de hoje a 15, se o Senhor permitir.